A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O que aconteceu aos Gálatas? A mesma coisa que acontece hoje. Paulo foi até os Gálatas, mostrou Jesus Cristo, falou do Evangelho, falou da salvação. Eles receberam de coração, mas outras pessoas se aproximaram com uma coisa que não tinha nada a ver com nada, um evangelho diferente. E como Paulo diz aqui, anátema, maldito. A palavra anátema significa maldito. Então, um evangelho maldito, como nós temos por aqui, neste mundo perdido, um evangelho maldito, onde as pessoas estão assim fixadas nesse evangelho, acham que é só esse evangelho que é o verdadeiro, fazem um monte de besteira em nome desse evangelho falso. E quem está se divertindo com isso? O inimigo das nossas almas. Ele se diverte, porque as pessoas têm medo. Não, eu não posso pegar a verdade, porque aqui está escrito que se eu for atrás da verdade, eu serei punido. Como que um Deus que pode punir manda que eu puna outra pessoa? Vai ele mesmo punir? Sabe por que não vai? Porque não pode. Nosso Deus não. Ele fala ao contrário. Não puna, porque quem tem direito, autoridade e poder para punir sou eu, você não. Por isso que nós pregamos o Evangelho, porque nós não temos o direito nem a autoridade de punir ninguém, mas Deus pode. Porque ele pune, ele bate, ele machuca, mas ele cuida, ele trata, ele sara e torna novo. Essa é a diferença. Agora, o outro Deus, ele não pode tocar. Então, o que ele faz? Vai lá e mata. Ah, eu vou matar em nome de Deus, do Deus que eu sigo. Que Deus que você segue? Infelizmente, não posso citar nomes, mas é isso que está acontecendo. Os Gálatas receberam o bom evangelho, outras pessoas vieram, disseram o evangelho maldito. E esse evangelho maldito estava o quê? Contaminando. Eles estavam aderindo a esse evangelho. Paulo, quando soube disso, ficou bravo. Olha, vocês, o que acontece com vocês? Eu não fui aí, não mostrei a verdade, por que vocês estão agora virando a casaca no popular? Não, não é assim. Vocês têm que seguir o que eu disse, porque eu disse a verdade. Então, se vocês estão indo contra a verdade, é porque a verdade não surtiu efeito. A verdade não os libertou ainda. Um exemplo bem claro, certa pessoa me perguntou sobre o Espírito Santo. Eu fiz uma redação para ela, expliquei sobre o Espírito Santo. Ela foi até o dirigente da igreja dela, ele leu e falou assim: isso aqui não tem nada a ver. O que ela fez? Pegou tudo que eu fiz, rasgou, jogou fora e ficou por isso mesmo. De quem é a culpa? Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum,
mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho para mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo fez aqui um comentário estranho. Eu aprendi de Jesus Cristo. Sim, ele está falando que aprendeu de Jesus para que as pessoas tenham crédito nele. Então, mas o que aconteceu? Paulo, antes, ele tinha aprendido coisas com Gamaliel. Quando Paulo conhece Jesus, ele vai aprender coisas com os discípulos. Então, como que ele escreve Adão, Eva, o primeiro homem, a primeira mulher, ele escreve o nome deles, porque Jesus revelou aos discípulos. Paulo, agora, aprendendo com os discípulos ensinam para ele. Muitas coisas Jesus ensinou, outras coisas os discípulos ensinaram, mas nem os discípulos, nem Paulo escreveram detalhes do que Jesus ensinou. Por quê? Não nos cabe a nós conhecermos. Não foi revelado? Por quê? Não nos cabe a nós conhecermos, tá? Paulo está dizendo, olha, eu vim com o evangelho, estão aqui, ó, pregando outra coisa que não tem nada a ver com nada a ver, né? Vocês, eu nasci no judaísmo, aprendi muita coisa com os meus pais. Hoje não. Hoje eu vi Jesus, eu conheci a verdade, eu estou vendo o outro lado da coisa. Não é bem assim. Nós andamos num caminho, quando nascemos, devemos andar no caminho correto, mas nós nos desviamos por falta de conhecimento. Lá na frente, Jesus então nos coloca no caminho correto. Aí vamos aprender coisas novas. Por que que eu não aprendi isso antes? Por que que eu estou aprendendo isso agora? Deus nos dá o livre-arbítrio de irmos, voltarmos, um monte de coisa. Mas quando nós temos a direção de Deus, não, agora eu tenho única e exclusiva direção de Deus. É como Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. O que aconteceu com Paulo é o que acontece hoje com muita gente. No caso de Paulo, olha, aquele que nos perseguia hoje é um servo do Senhor. Hoje as pessoas falam assim: aquele sem vergonha, pilantra, mau caráter, é crente agora? Nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Opa, peraí. O rapaz estava num caminho mau, ele foi para um caminho bom. As pessoas aqui de Gálatas glorificam a Deus pela vida de Paulo. E hoje, quando você fala, eu sou crente, as pessoas falam, você é ladrão, você é um babaca, você é um quadrado, você é isso. Não, eu sou um servo do Senhor. E eu quero que você também seja um servo do Senhor. Que Senhor? Que Deus? As pessoas hoje não conhecem mais Deus. As pessoas não querem saber de Deus. Está difícil e vai ficar muito mais difícil ainda. Capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego,
foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tinham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Paulo começa, 14 anos depois, subir para Jerusalém. Nós vamos ver o longo período que Paulo trabalhou para Deus, pregando o Evangelho. E aí então ele fala que, olha, não fui constrangido a nada, nem eu, nem Tito. Agora, uma coisa eu falo, certas pessoas vêm, por que vocês estão fazendo isso? Com que intuito? O que você quer dizer? Você está dizendo balelas? Pura especulação. E ele fala assim: pessoas que antes eu achava que eram alguma coisa, não são nada, porque Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. Então ele está falando, cuidado mais uma vez com essas pessoas. Paulo está batendo e rebatendo na tecla. Pessoas que não se interessam, pessoas que não acreditam, pessoas que duvidam. Faz o quê? Aquele que está se achegando no caminho, se ficar com essas pessoas, ela vai desvirtuar novamente. Paulo disse: essas pessoas vieram falar comigo, mas eu não dei atenção para eles uma hora. Não dei um minuto sequer de atenção. Por quê? Para que a verdade que está em mim esteja também em vocês. Para que a verdade que eu digo não seja desvirtuada. Por isso que cuidado com o que você ouve, cuidado com quem você anda, cuidado com aquela pessoa que fala que é, mas não é. Viu? Tenha discernimento de Deus. Senhor, eu gosto daquela pessoa. Não gostar é uma coisa, você tem que amar todo mundo. Mas, Senhor, eu devo andar com tal pessoa? Senhor, tal pessoa é boa para o meu caráter, é boa para o meu crescimento espiritual? Deus vai falar sim e não. E o que Deus falar, faça. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado, mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Jesus veio para cumprir as Escrituras. Tudo que de Gênesis a Malaquias foi dito sobre Jesus, ele veio para que fosse cumpridas. E está cumprida onde? Nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Paulo aqui está repreendendo Pedro porque as pessoas estavam chegando e estavam não de acordo com as palavras de Pedro, com as palavras dos discípulos. Pedro então estava se deixando dominar por aquilo. Eu estou com a verdade, mas a mentira está prevalecendo sobre mim. Paulo então chama a atenção de Pedro. Pedro, você quer que os gentios sejam judeus, mas você está fazendo o papel de gentio. Você está se colocando no lugar deles, você está invertendo as coisas. Não é assim. Então, se eu estou aqui para cumprir uma lei que Jesus já aboliu, então eu estou fazendo o quê? Estou anulando o sacrifício de Jesus. Esse é o problema. Jesus determinou isso. Ah, mas havia aquilo. Sim, havia aquilo. Certas coisas Deus deixou que nós cumprimos até hoje. Outras coisas, Jesus veio e falou: não é assim, não é assim, não é assim. A partir de agora é diferente. Eu estou mandando, eu estou ordenando. Por quê? Todo poder e autoridade está com quem agora? Com Jesus Cristo. Então, se ele mandou, se ele ordenou, pode fazer que não tem erro, não tem enrosco e não tem punição.